Muito bom dia, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal The Boss, para a gente falar aqui um pouquinho sobre mercados. E eu fiquei sumida por alguns dias porque eu estava viajando para um compromisso junto à XP. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto por aí. Foi muito bacana e tem muita coisa que promete aí no ano que vem para todo mundo, principalmente para os traders. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui os gráficos. Antes de botar o gráfico, se você já não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já ativa a notificação, já deixa o like ou dislike se você não gosta da gente, mas mesmo assim continua assistindo. E lembrando para vocês que a gente está com a nossa lista de mentoria de 2025 aberta aí, então já acessa aqui embaixo também para fazer parte do melhor e maior programa de traders do Brasil, que está do mundo, né? Sem mais delongas, o cenário de Bovespa não mudou nada desde a semana passada que a gente conversou, né? Então, estamos no cenário de alta, né? Aqui, ó, desde aqui, ó, movimento de topos e fundos, essas ondas complexas, né? Até o Clinton abordou um pouco mais com vocês na live de sexta-feira, que as ondas complexas são as ondas de mitigação, né? E as ondas de impulso são as ondas, e as ondas retas, né? São as ondas de impulso, as ondas a favor da tendência. Esse movimento que a gente está fazendo aqui agora, né, trata-se de uma mitigação, por isso que não é um movimento que a gente consegue entender tão claramente assim no diário, né? No diário fica bem mais complexo. No semanal até dá para a gente ver um pouco mais, mas no diário, olha como está complicado. Rompe o topo aqui, ó, veja só, perde fundo, aí vem aqui, aí ele vem, ameaça romper o topo, aí ele perde fundo, aí vem quase romper o topo de novo, aí vem aqui, faz a estrutura de base, rompe para cima, depois rompe para baixo. O que é isso? O que o preço está querendo dizer? Então, é justamente isso a mitigação que a gente tanto menciona para vocês. E aí, se a gente está com o semanal em alta, a gente tem que procurar por todo e qualquer recuo para poder estar tentando comprar, né? E quando a gente vê que tem muita gente falando que o Brasil não presta e aqui vai acabar e vai ser o fim do mundo para o Brasil, é que a gente procura novas oportunidades, como na semana passada, tá? Quem se arriscou já no toque dessa região já está no trade, e qualquer pessoa que está nesse trade tem que estar deixando o stop aqui, né? O stop mais sensato. Quando perder isso aqui, aí a gente procuraria até então uma nova zona de compra. Mas quem está no trade segue aí a vida. Tem ainda a região dos 50% do order block, que ainda não foi atingida e que, ou foi? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa-me ver uma coisa aqui. Então, tocou 50%. Quando finalizar aqui eu já falo. Tocou 50% aqui. Então, agora a última forma de mitigação do order block, que a gente tanto comenta com vocês, é quando ele fecha abaixo da região, depois ele fecha acima da região, que é a tal da manipulação, é o tal do spring, né? Falta ainda essa para dar aqui. E é isso aqui que eu gostaria, tá? Justamente porque se eu for colocar aqui para vocês... deixa eu passar para aqui já. Depois eu volto. Se eu colocar aqui o indicador para vocês, o próprio MACD e o meu RSI, aqui, a gente consegue ver o seguinte. Neste ponto, ele tinha que estar um pouquinho mais abaixo para eu entender que o fundo do semanal é quando o diário chega abaixo de 30. Inclusive, se você não entende nada de RSI, saiu fresquinho vídeo sobre RSI no canal. Clinton fez aí para vocês, basta procurar. Saiu agora meio-dia no sábado, tá? Então, a gente ainda não tem um fundo, por assim dizer, do próprio semanal. Se a gente for olhar aqui, inclusive, nos 60 minutos, o que a gente está falando que a gente quer que aconteça, né? Eu gostaria que acontecesse. Eu precisava, e eu estou gostando desse recuo aqui, que perdesse essa mínima aqui. Porque aí, quando ele perder a mínima, a gente vai ter ainda o nosso MACD mais acima do que esse fundo. Então, ó, eu quero que o preço venha para cá, o preço venha para essa região aqui, e aí eu vou ter a minha divergência do MACD e vai estar me autorizando agora para poder fazer uma tomada de posição nessa região, que está a manipulação, para tentar evoluir junto com o preço. E aqui é uma sugestão que a gente está fazendo, né? Porque se seria uma divergência de uns 60 minutos com o diário me autorizando a compra a favor de um macro semanal de alta,
eu tenho todo o melhor caminho e desenho possível para tentar capturar esse movimento para ir no médio longo prazo, tá? Será que vai ser esse o nosso rally de final de ano? Não sei. Eu tô torcendo para perder, porque se ele vier só até aqui, onde ele tá no dia de hoje, e voltar a subir, eu vou ficar de fora desse rally. Aí o que eu vou ter que esperar acontecer? Eu vou esperar o alinhamento do tempo gráfico de 60 minutos já com o macro, para que aí sim eu compre todo o recuo dentro dos 60 minutos. Por enquanto, isso aqui para mim ainda não quer dizer muita coisa, tá? Dizer qualquer coisa, eu tenho que ir dessa região, porque aí sim eu vou ter o rompimento do meu boss aqui, tá? E aí quando ele romper, aí eu posso falar que a gente vai estar de alta. Vamos aqui para os estudos, tá? Que eu já tinha deixado pronto para vocês. Tá. Essa linha vermelha aqui é a linha de Bose semanal que eu comentei com vocês, que foi onde justamente segurou nas outras regiões. Ele segurou nesse ponto aqui no dia 4, né? Foi onde deu a venda. Eu tinha comentado com o pessoal, não estava na tela, mas eu comentei com o pessoal da mentoria. A gente avançou aqui para essa nova região, que é essa última base que a gente tinha, e recuamos mais uma vez. Agora, pontos de compra, quando o Ibovespa voltar para essa região aqui, ó, entre 125.636 até 125.230, aqui é um ponto, possível ponto de parada do preço, tá? Eu poderia até pensar em comprar por uns 5 minutos, mas não por uns 60. Por 60 eu só me interesso aqui. E uma coisa importante aqui para ressaltar, tá? Eu tô falando muito rápido porque isso aqui é vídeo de todos os dias, tá? Então todos os dias a gente fala, todos os domingos eu falo muito mais detalhado, então se você quiser entender um pouquinho mais dessas regiões que eu marquei, olha domingo anterior, tá? Então aqui seria muito bom, o que seria o melhor cenário dos mundos, tá? Perdendo essa mínima aqui, a gente já vê que o MACD está alto, ele não pode ficar abaixo, tem que estar continuando divergente. E aí quando ele perder, ele tocar essa linha importantíssima que a gente tem do nosso diário do Ibovespa, tá? Que é a linha de Bose do Ibovespa, 123.426. Ele tá com... Deixa eu deixar aqui. Quando eu tocar isso aqui, eu não vou pensar duas vezes para poder fazer uma tomada de posição aqui do swing trade, tá? Torcer para ele não parar aqui e passar reto. Então, esse ponto de venda aqui, eu não vou desconsiderá-lo ainda como 100% mitigado, porque ainda falta a extremidade, tá? Então, vou mantê-lo aqui. Esse outro ponto de venda, 129.420 até 130.042, é a próxima região de venda, tá? Lembrando que, ressaltando que eu tô bem interessada que ele perca isso aqui ainda, para poder voltar para a região aqui, perdendo essa mínima, a gente fazer a tomada de posição de swing, com o meu stop tem que estar abaixo de 122.990. Se eu for aqui para o índice, tá? Com todos os nossos estudos, vou botar aqui por 60 minutos para vocês enxergarem mesmo aqui alguma coisa. Isso aqui, tá? É a mínima do diário. Deixa eu só explicar aqui, para quem não conhece do canal. Isso aqui eu marco a mínima do dia anterior, máxima do dia anterior, que são pontos que a gente acredita que para o day trade funciona como altíssima liquidez, tá? Esse ponto aqui é a defesa do médio do semanal, que eu mantenho ela aqui, porque eu tenho que ter a ciência de que se ele voltasse até próximo dessa região, eu tenho que estar procurando por um ponto de parada de preço na compra. Eu tive aqui a referência, eu tive a manipulação, eu tive a defesa do médio do player, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque aqui, já não é tão confiável assim, mas pode segurar como o dólar segurou há um tempo atrás que a gente tinha comentado, tá? Então, vou deixar aqui a defesa do médio do semanal. Descendo aqui para os 60 minutos, meus pontos de compra, tá? Que eu refinei para os 5 minutos, mas eu vou falar aqui para vocês já dentro dos 60. No 60 a gente viu que a gente estava tendo essa... Isso aqui o pessoal chama de deriva, tá? Deriva do preço. É quando ele não quebra tantas estruturas tão claramente, tá? Ele vai subindo como se ele estivesse derivando até um ponto mais caro do gráfico para dar a venda, né? E, inclusive, ele tocou um order block que a gente tinha marcado, eu acho que na terça-feira. Na terça não, na segunda, porque eu não fiz isso tudo na terça. Na terça-feira ele tocou esse order block, foi onde ele fez toda a venda, tá? Tô mantendo ele aqui, porque eu ainda espero que ele venha testar a manipulação superior, eventualmente para dar uma nova venda. Esses pontos aqui em branco que eu deixei assinalados são linhas de Bose. Linha de Bose, se você não conhece, tem um vídeo no canal falando somente sobre ela. Procura aí. Se não, eu vou explicar aqui para vocês. São linhas de pontos de parada do preço
que a gente acredita que pode atrapalhar eventualmente se o preço estiver trabalhando abaixo dela, se ele tocar aqui pode tentar segurar, ou se o preço estiver trabalhando acima, se ele tocar aqui, ele serve como um suporte também, tá? Então a gente tem o mensal, o semanal e o diário. E eu comentei para vocês que é muito difícil o preço passar isso aqui de uma vez, a não ser que seja alguma notícia externa, alguma coisa muito assim impactante, né? Você viu que para a gente rasgar isso aqui, veio a questão do pacote de gastos, para a gente rasgar para cima, teria que ser uma notícia bem importante por aí, tá? Então agora, o que eu gostaria que acontecesse, tá? Novamente, eu quero que tudo isso aqui seja perdido, mas a gente vai trabalhar conforme o preço for andando. E aqui para os 15 minutos, o que a gente conseguiu ver? A gente teve a perda por aqui, 15 minutos estava em alta, né, anteriormente. Tivemos a perda disso aqui, virou choque. Tivemos primeiro boss, segundo boss, 15 minutos está de baixa. O que isso quer dizer? Que todo e qualquer repique do 15 minutos eu tenho que estar buscando por uma venda, certo? Vou esperar ele repicar para vender. Eu não quero vender aqui no meio do caminho, tá? Não quero. Isso aqui é tudo em balas. Então ele foi e voltou reto, tá? Completou em balas. Então agora aqui seria eu estar procurando o topo. Então minha primeira região de venda aqui do índice seria em 127.500 até 127.970. É uma região muito grande, inclusive pelos 5 minutos também é a mesma região, então eu marcaria os 50% para trabalhar aqui a metade desse order block, né? Que seria, no caso, 127.730 até 127.970. O stop teria que estar abaixo. Lembrando que a gente só faz a tomada de posição se tiver os nossos gatilhos do MACD ou do RSI, né? A divergência ou a sobrevenda. Isso aí, já tem os 2 vídeos no canal, já procura lá, se você quiser entender um pouquinho mais o movimento. Depois disso, próxima região de venda entre 128.360 até 128.460 e depois 128.685 até 128.865. Passou daqui, eu não acho que vai passar na segunda-feira, de jeito nenhum. A gente vai falando dos pontos mais acima aqui, isso que agora, para efeitos do conteúdo de segunda-feira, não interessa tanto, tá? Pontos de compra aqui no gráfico eu tenho, pontos de possível parada. 125.710 até 125.545, depois 125.405 até 125.115 e depois 124.690 até 124.405. Lembrando que esse ponto é defesa do médio semanal, então assim, se eu tenho só uma bala para gastar na compra, Ariane, então não opera esse e não opera esse, opera esse aqui. Se eu tiver duas, vai esse e esse último da defesa semanal. E esse aqui eu excluo, tá bom? Então é isso, tá? E lembrando que a gente gostaria mesmo de ver a perda dessa mínima aqui para poder fazer uma tomada de tomada de posição no swing trade. Agora, olhando aqui o dólar fez um movimento muito brusco, né? No dia de sexta-feira, né? Dia de ontem, no caso, tentando romper isso aqui. Se romper, o próximo ponto de parada que a gente vê é só aqui, dentro dessa região aqui, 280. É uma linha de boss semanal que a gente tem, tá? Se ele passar esse do semanal, eu tenho a linha de boss do mensal aqui em 6443, tá? Então aqui é onde ele tenderia a segurar. O dólar, em verdade, ele está numa região de aceleração do movimento semanal. Então, se ele está na aceleração, ele vai tentar fazer o quê? Todo recuo tem que tentar comprar para tentar chegar até essa região de 280, tá? E lembrando aqui, esse ponto em branco que eu deixei aqui embaixo, 5984, é um ponto que era decisivo do semanal, uma vez que ele rompeu, se ele volta dentro dessa região, aqui agora, antes era uma resistência, virou um suporte, veja como segura bem, ó, rompeu, cravou a mínima. E, inclusive, agora, isso aqui também é o meu key level do diário. Se é o meu key level do diário, é o ponto mais importante que o comprador não pode deixar isso aqui perder, porque ele está defendendo essa alta toda. Então, agora a gente até poderia tentar esperar, quem sabe, uma manipulação dessas mínimas aqui. Se manipular, aí eu poderia tentar pensar numa compra aqui, tá? Caso contrário, isso eu estou falando para o diário. Caso contrário, eu vou ter que descer os meus tempos gráficos e procurar justamente por regiões de ponto de parada do preço para que eu possa comprar. Primeiro ponto de parada do preço do dólar que eu gostaria de estar comprando seria entre 6080 até 6071,5, depois 6045 até 6038.
Eu vou até botar isso aqui em 5 minutos, que fica mais claro para vocês, tá? Que justamente é essa base aqui, tá? Esse dojizinho aqui me interessa bastante, 6045 até 6039, né? E por último, esse ponto aqui, 6012 até 6999. É a mínima de sexta-feira. Para aqui para baixo, vou falar ainda desse ponto, mas o resto ali eu acho que não vai chegar tão rápido. Então, 5984,5 até 5975,5. Pontos de venda do dólar. E assim, cara, sendo bem sincero, tem nada me dizendo para vender aqui. Mas, como tem gente que gosta de comprar, tem gente que gosta de vender, eu falo os 2 pontos, tá? O único ponto de venda aqui que poderia dar uma nova venda seria no 61150, não, 611, tá? Vou pegar certinho. Até 6138,5. Lembrando que se essa região é muito grande, então a gente pega os 50% daí, que é 612750 até 6138, né? 6139, né? Vou pegar assim certinho. E é isso que temos para o dólar, tá? Lembrando que todos os tempos gráficos estão para cima, tá bom? Não tenho nada me falando que vai para baixo, não tenho nenhuma divergência nos 5 minutos. Não tenho nenhuma divergência no 60, ou tenho? Não. Não. Peraí. Não. Niente. Mostrando que os 60 minutos aqui, inclusive, tá mais forte que o anterior, que era essa região aqui. Isso quer dizer que todo o recuo que fizer, eu tenho que estar procurando por compras, porque esse topo novamente vai ser testado ou rompido, tá? Então, assim, se dólar é para cima, é muito mais claro do que o índice que é para baixo, eu tenho que evitar as compras no índice, porque se o dólar está tentando vir romper essa região, quer dizer que o índice, em contrapartida, quer perder a mínima aqui, né? Ele tem um caminho um pouco mais vasto aí, por assim dizer, tá bom? Então, esse é o cenário que eu tenho para essa próxima semana. Eu quero muito que perca essa mínima, o dólar rompa a máxima, para que aí a gente possa fazer qualquer coisa de mais médio e longo prazo, tá? Vindo aqui agora para o Trading View, vamos falar sobre o cenário de fora, porque enquanto, meus caros, aqui continua caindo ou lateral no mais forçado possível, lá fora é gain. Já viram esse vídeo do gain? Nossa, tem um cara no YouTube muito engraçado. Eu vou depois pegar o nome que eu esqueci. Se eu olhar aqui para o semanal nosso, né? Não tenho nada falando, ó, vai cair, não tenho nada de nada. Então, o cenário 100% de aula, cada recuo que tiver, eu tenho que estar buscando por compras, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Se eu for aqui olhar o diário está trabalhando agora nessa basezinha, tá? Isso aqui não tem, nem tem que estar aqui. Isso aqui eu já vou tirar. Eu tenho que esperar o quê? Ou o Bitcoin chegar o mais próximo possível daqui para eu poder comprar, ou venda não vou fazer. Tá? Por mais que, bateu 100 é um número forte e tudo mais, mas não tem nada me falando para vender, tá? 4 horas novamente, olha que interessante que teve aqui, né? Foi logo depois que bateu os 100 mil, eu acredito, não lembro. Ele veio tocar justamente esse dojizinho aqui, olha como cravou bonitinho, beijou e subiu. Uma beijoca, eu tava no voo isso aqui, eu fiquei tão chateado. Mas enfim, ele veio justamente até a última posição, ó, desenhando melhor aqui para vocês. Última pernada de alta, ele volta até o último order block, onde tem liquidez para poder voltar. E o alvo dele é tentar testar esse topo novamente aqui. Não sei se ele vai testar ou não, mas se a gente for olhar aqui a divergência, a gente vê que já está formando alguma coisa. Para essa divergência ser verdadeira, ele tem que subir aqui mais um pouco com o MACD mais abaixo. Mas aqui, por enquanto, ele só tem uma convergência da queda do preço, tá? Então, por enquanto, nada também para fazer. Isso aqui eu já vou até tirar, porque não me interessa mais. O comprador não entraria aqui novamente, eu acredito, tá? Se eu fosse entrar em alguma coisa aqui no Bitcoin, eu tenho que esperar ele voltar aqui para a região dos 90.200 até 88.640. Se não, eu vou estar ficando de fora. Bem verdade, quem estiver analisando isso aqui, ó, como a manipulação que aconteceu no topo da base anterior, cumpriu o alvo, ele veio até essa região que é a defesa do médio do player. Se a pessoa está se arriscando aqui, o stop dela tem que estar aqui, tá? Eu não tô afim de fazer isso, não. Então, por enquanto, o Bitcoin a gente tem que esperar cair para poder comprar. Mas Ariane, vamos então descer para 1 hora. Tem alguma coisa aí? Cara, numa hora não tem nada ainda. Nada também.
Talvez se ele voltasse aqui em torno dessa região de 93.600 daria para tentar capturar alguma coisa, mas por enquanto nada a se fazer. Lá fora, pelo semanal, máximas atrás de máximas, a gente continua com a divergência dupla aqui, mas eu não tenho nada acionando para mim, tá? Só mostra que o movimento está desacelerando, mas continua aí, né? Se eu for olhar o diário, eu já tenho uma divergência assim, ó. Eu tenho topos mais altos no preço e topos mais baixos no MACD, mas ele teve acionamento aqui, deixa eu ver aqui. Ele até acionou aqui na perda de ontem, mas já rompeu, né? Já estopou essa galera toda. É muito mais arriscado, a gente está procurando venda aí no mercado que está muito forte, né? Se enquanto não tiver uma quebra-estrutura para baixo, no tempo gráfico, não adianta ficar procurando o topo. Aqui, o 4 horas, o que eu posso estar identificando? Isso aqui é uma possível montagem de que level, tá? Bem aqui, em 6065. O que eu tenho que esperar é simplesmente ele fazer fechou abaixo, fechou acima num tempo gráfico de 1 hora, talvez, comprar para testar esse topo aqui novamente, tá? Se ele perder essa região, onde que eu poderia estar tentando buscar uma nova compra pela 1 hora? Dentro desse doji aqui, tá? Entre 6048,5, mais ou menos, até 6033. Passou daqui, próximo ponto de compra, aqui entre 5996 até 5983. DXY acabou vindo aqui, completou toda a mitigação desse último order block que a gente tinha falado, deu a compra em torno dessa região. O alvo dessa compra é ele tentar chegar para liquidar esse topo duplo aqui e dar uma nova venda aqui em torno de 106,9 até 106,8, tá? Aqui já não tem nada a se fazer. Próximo ponto de compra que eu tentaria alguma coisa seria somente aqui embaixo, entre 104,6 até 104,3, mais ou menos. Isso aqui eu já vou tirar, isso aqui eu já vou tirar, tá? Não dá para fazer mais nada. Aqui talvez só, deixa eu ver se dá para fazer uma confirmação. Até dá para pensar nisso, se a pessoa quiser pegar como uma entrada de confirmação, aí seria aqui, ó, em torno dessa região, até 105,617, aqui, tá? Entre 105,805 até 105,614, aqui poderia dar alguma entrada de confirmação. Mas, de novo, acho mais arriscado, assim, eu prefiro esperar o preço testar o mais próximo possível aqui, de uns 79%, que aí daria mais ou menos, aqui, ó, em 105,568. Eu vou colocar aqui, prefiro aqui, tá? Então, aqui daria para arriscar uma entrada de confirmação, se assim o preço vier. Sabendo que a gente tem como alvo final esse topo duplo aqui em cima, tá? Euro-dólar. Euro-dólar deu uma venda linda pra gente, né? Que a gente tinha comentado há um tempinho atrás. Deu a compra e agora deu a venda. Tocou bem aqui o nosso ponto, tá? Eu ainda vou deixar essa região marcada, porque os 50% dela ainda pode ser mitigado, ou quiçá a extremidade superior. Então, entre 1,06290 até 1,06505. Aqui já não me interessa mais, então isso aqui eu já vou tirar, isso aqui eu já vou tirar. Ele tá vindo, inclusive, manipular esse último key level do 1 hora para tentar voltar para cá. Deu a compra aqui? Tocou? Não chegou a tocar. Deixa eu ver pelo 4 horas. Pelo 4 horas, o único ponto que eu poderia estar tentando comprar agora seria só para cá mesmo. Até deu por aqui nesse doji, né? Mas eu acho que eu ficaria para cá. Deixa eu tentar filtrar. Aqui, tá? Então, próximo ponto de compra que eu teria seria 1,04803 até 1,04989. Sabendo que aqui ele poderia estar fazendo a manipulação, mas não vai pagar aqui, né? Se eu pegar pela manipulação, quer ver? Aqui, não paga. Dá 1,67. Melhor ficar de fora desse aqui se você não pegou no toque aqui dessa região. Tá bom? Muito obrigada. Tenha uma excelente semana de trades e nos vemos na segunda-feira. Grande beijo.